Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 12ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 11 de março de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Procurador do Estado, aqui presente, doutor Matheus Gena Neto, também o advogado doutor Jorge Facuri, representante da empresa Daire Partner América Brasil Limitada, que fará a sustentação dos processos constantes na pauta de hoje. Secretaria nos Trabalhos da Câmara, a senhora Vaneide Duarte Vieira, que fará a leitura da ata ocorrida, a ata da sessão da 11ª sessão, ocorrida ontem. Os senhores receberam previamente e com as correções que foram processadas, agora fará a leitura para posterior aprovação. Passo a palavra a Vaneide para a leitura da ata. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores membros, senhor advogado. A ata da 11ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 10 dias do mês de março do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384 de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 11ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Sua presidência, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se receberam a ata da 9ª sessão e as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral, processo de número 418/2014, auto de infração 2013-15285, processo 864/2017, auto de infração 2016-26416 e processo 866/2017, auto de infração 2016-26418. Não havendo sugestões de correção, as resoluções anunciadas e a ata da 10ª sessão foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 3947/2016, auto de infração 2016-19683, recorrente Amêndoas do Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve de forma preliminar afastar por maioria de votos a solicitação de realização de perícia, arguída em sessão pela recorrente. O conselheiro José William Falcão de Souza votou favoravelmente à realização da perícia solicitada. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, em conformidade com o parecer da Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4932/2017, auto de infração 2017-10255, recorrente Beach Park, Hotéis e Turismo. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários,
após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela parte 1. Ausência de provas. 2. Cerceamento ao direito de defesa. A preliminar de decadência parcial arguída pela parte não foi apreciada, com fundamento no parágrafo 9º do artigo 84 da Lei 15.614. No mérito, resolve por maioria de votos dar provimento ao recurso interposto, modificando a decisão da instância singular de procedência para julgar improcedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, contrário aos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo acompanhou o entendimento manifestado pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral, a representante legal da parte é a advogada doutora Sâmara Leia Fernandes. Processo de recurso número 6212-2017, auto de infração 2017-16306, recorrente Icavel Iguatu Cavalcante Veículos Limitada. Recorrido Célula de Julgamento em Primeira Instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve em relação às preliminares suscitadas pela parte 1. Ausência de provas, cerceamento ao direito de defesa, pedido de perícia, preliminarmente afastada por unanimidade de votos. No mérito, resolve por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão promulgada em primeira instância para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com os fundamentos contidos no julgamento singular, bem como o disposto no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral em sessão. Processo de recurso número 480/2017, auto de infração 2016-19405, recorrente Irmãos Leitão Comércio de Derivados de Petróleo. Recorrido Célula de Julgamento em Primeira Instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve de forma preliminar afastar as nulidades suscitadas pela parte, com fundamento no artigo 83, parágrafo 9º da Lei 15.614 de 2014, e no mérito, dar provimento ao recurso interposto para modificar a decisão de parcial procedência proferida em julgamento singular e julgar improcedente o auto de infração, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Senhor presidente, só estou aqui. No último processo da sessão, irmão Leitão, eu fiz a conferência, mas não vi isso. Estou vendo agora que eu estou acompanhando. O artigo 83, parágrafo 9º. Eu creio que é o artigo 84, não? Parágrafo 9º. Igual o processo do Beach Park, o artigo 84. É o que trata da... Não analisou as nulidades, porque a decisão era favorável. Ok. Eu peço a Evaneide depois para verificar se esse artigo é o que se refere à nulidade, né? As nulidades que, no caso, não foram apreciadas em virtude de análise de mérito, no caso favorável. Ok, obrigado aos ouvintes. Senhores, vamos dar prosseguimento aqui à nossa sessão e já anuncio o processo, né? Os processos da ordem do dia, processo de recurso. Na verdade, nós teremos 5 processos da empresa Dairy Partes América Brasil Limitada, e esses processos, já verifiquei, pelo menos o primeiro trata de falta de recolhimento, e os outros 4 tratam do levantamento quantitativo de estoque, omissão de entrada, omissão de saída. Então, o primeiro processo, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, entendo que devemos apreciar em separado, até porque a decisão também difere dos demais. Vou anunciar o processo, doutora Mônica, processo de recurso 6229/2017, auto de infração 2017-18039, recorrente Dairy Partners América Brasil Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância,
doutora Mônica Maria Castela, conselheira relatora, a indicação de nulidade pelo julgador singular e também pela assessoria processual tributária. Para a sustentação oral, temos a presença do doutor Jorge Facuri. Passo, então, a palavra à doutora Mônica Maria Castela, conselheira relatora, que fará a leitura, né, o relato do processo já anunciado. Doutor Jorge, queria fazer algum comentário, alguma observação? Não, senhor presidente. Eu vou aguardar o relatório. Muito obrigado. Então, passo a palavra à doutora Mônica para início do relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou abrir aqui o meu relatório. Bom, a presente acusação se refere à falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária. Segundo a fiscalização, após refazimento da conta gráfica do contribuinte, foi constatada a utilização indevida do crédito referente ao serviço de transporte de mercadorias sujeitas à substituição tributária, referente ao período de fevereiro de 2013, acho que é 2012, né? 2013, referente ao período de 2 de 2013 a 12 de 2013. Na informação complementar, a autoridade fiscal relatou que o contribuinte é do CNAE, Comércio Atacadista de Leite e Laticínios, adquirindo mercadorias sujeitas tanto à tributação normal como à sistemática de substituição tributária, que o contribuinte recebe mercadorias por meio de transferências de outras unidades da federação, realizando o pagamento do ICMS quando dá entrada de mercadorias no Estado. Ocorre que, durante o período fiscalizado, 2012 e 2013, constatou que o contribuinte se apropriou indevidamente de crédito do ICMS relativos ao transporte de mercadorias sujeitas à substituição tributária, conforme valores discriminados em sua escrita fiscal digital, no CFOP 1353. Consta no relato que o CFOP 1353, nesse CFOP, estão registrados os valores de crédito ICMS de 357 mil, referente a 2012, e 354 mil, referente a 2013, sendo que parte desse crédito seria legítimo, mas a outra parte não, porque teria sido apropriado indevidamente. Foi, então, emitido um termo de intimação para que o contribuinte informasse as mercadorias por item, a fim de que fizesse o cálculo do imposto. O contribuinte informou que não tinha o levantamento dos dados solicitados. O cálculo do crédito do ICMS sobre o serviço de transporte foi feito, então, levando em consideração as saídas de mercadorias, referente ao CFOP 5102, venda de mercadorias com débito do ICMS, e 5405, venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, sendo extraído o percentual efetivo das mercadorias com débito do ICMS sobre o percentual total das vendas. E aqui foi colocado, na informação complementar, nas folhas 10, tem um quadro onde é detalhado esse cálculo do crédito, né? Ele coloca aqui o CFOP 5102, o valor de 16 milhões, sobre o total de 64 milhões, seria uma participação de 25,76%. E o CFOP 5405, o valor de 47 milhões, sobre o total de 64 milhões, daria 74,24%. Referente, em 2013, a mesma coisa, certo? O CFOP 5102 daria 23 milhões, sobre o total de 72 milhões, seria 32,28%. E o CFOP 5405, o valor total de 49 milhões, sobre o total das saídas de 72 milhões, daria 67,72%. Então, com base nisso, foi considerado esse percentual do que seria de mercadorias normais e mercadorias sujeitas à substituição tributária. Com base nesse percentual, foi feito o que seria a apropriação devida dos créditos e a apropriação que não seria devida dos créditos referentes aos fretes, ao serviço de transporte. Então, com base nisso, a fiscalização refez a conta gráfica do contribuinte, onde encontrou, então, um valor de apropriação indevida de crédito no valor de R$505 mil. Estou arredondando aqui, certo? Referente ao período supracitado.
A fiscalização, então, considerou infringidos os artigos 65, inciso 6, 53, inciso 2, 65, inciso 3 do decreto, e o 53, inciso 2 da lei 12.670, e os artigos 73 e 74 do regulamento. Foi aplicada a penalidade do 123.1c da 12.670. Tempestivamente, a defesa ingressou com impugnação ao auto de infração, requerendo a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo, a decadência referente ao período de janeiro a setembro de 2012, alegou a legitimidade do crédito referente à substituição tributária, requereu, portanto, alternativamente, a penalidade do 123.1d, alegando que a multa é confiscatória, requereu, por fim, a nulidade ou improcedência da acusação fiscal. O julgador singular, após analisar as razões aduzidas pelo impugnante, conforme o julgamento, acatou a decadência com base no 150, parágrafo 4º do CTN, e decidiu pela nulidade da acusação fiscal por preterição das garantias processuais, principalmente da verdade material, por ausência de documentação probante ou sem respaldo na legislação. Foi, então, interposto o reexame necessário, em observância ao disposto no artigo 104 da 15.614 de 2014. O parecer da assessoria processual tributária seguiu a decisão de nulidade proferida em instância monocrática. É o relatório, senhor presidente. Estou à disposição para os maiores esclarecimentos. Obrigado, doutora Mônica. Conforme regimento, e passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, e posteriormente o doutor Jorge Facuri para seus argumentos de defesa. Doutor Matheus Viana. Tudo bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, nossa digníssima secretária, doutora Mônica, conselheira relatora, e doutor Jorge Facuri. Seja muito bem-vindo a essa Câmara. Bem, o auto de infração é muito interessante. Trata-se de apropriação de crédito indevido em operações que estariam sujeitas ao regime de substituição tributária. Como bem relatado pela doutora Mônica, a empresa que tem um regime misto de tributação, parte das mercadorias que ela comercializa estão sujeitas à substituição tributária, e outra parte estão sujeitas ao regime normal de tributação. Segundo a fiscalização, ela, em relação ao ICMS pago na prestação de serviço de frete, com cláusula FOB, aliás, com cláusula FOB, sim, por conta dela, na aquisição desses produtos ou no recebimento, teria, então, se apropriado do ICMS, sem fazer a devida proporcionalidade entre o que seria utilizado, o que seriam produtos sujeitos à tributação normal e os produtos sujeitos à substituição tributária, porque ela só teria direito a apropriar-se do crédito daquelas mercadorias transportadas, do ICMS pago sobre as mercadorias transportadas, sujeita à tributação normal. É isso. O agente fiscal, então, solicita ao contribuinte que informe qual foi a proporcionalidade em relação a esse conhecimento de transportes, em relação ao ICMS pago nesse frete. O que correspondia do ICMS pago nesse frete aos produtos sujeitos à substituição tributária e o que era relativo, o ICMS relativo aos produtos sujeitos à tributação normal, porque aí haveria uma proporcionalidade. Solicitou que o contribuinte apresentasse essa participação ou essa proporcionalidade, e o contribuinte disse, não tenho esses dados, mas aqui estão meus documentos para você fazer, então, esse levantamento. E o agente fiscal disse, não, mas aí é complicado demais, são documentos demais. Eu vou utilizar um critério que, aliás, critério esse que em determinadas situações é até admitido por nossa legislação, que é utilizar-se da proporcionalidade. Diz, olha, eu não sei efetivamente quanto foi que de frete que foi apropriado pelo contribuinte indevidamente, referente aos produtos sujeitos à substituição tributária, e aqueles produtos sujeitos à tributação normal, então eu vou tomar como parâmetro a saída dele.
Então, se a saída deles, 40% corresponde à tributação normal, ele só vai ter direito ao frete, daquela totalidade do ICMS pago sobre o frete, 40%. E os outros 60%, é evidente que eu estou falando aqui em números hipotéticos, eu não sei efetivamente quanto foi a proporcionalidade que ele utilizou. Mas, e os outros 60%, ele não poderá se creditar. E aí, ele não poderia ter se creditado. Então, esse crédito seria ilegítimo, seria inválido. E ele autuou o agente fiscal sobre esse valor, então, adotando essa proporcionalidade. O julgador singular, ele entendeu que esse procedimento adotado pelo agente fiscal não poderia ter sido feito, tendo em vista que o agente fiscal dispunha dos elementos para identificar precisamente quais os valores que teriam sido apropriados indevidamente, com base nos próprios documentos, nos conhecimentos de transporte, razão pela qual entendeu pela nulidade. Bem, a consultoria, a analisar essa questão também, entendeu que o caso era de nulidade, tendo em vista que havia elementos capazes de fornecer os dados necessários para a fiscalização. E, nesse aspecto, tem razão o julgador singular, e a consultoria realmente tem razão. Porque a proporcionalidade, ela é utilizada, e a nossa legislação admite, naquelas situações em que não é possível se identificar precisamente qual o valor da operação ou da prestação objeto da fiscalização. Você precisa identificar determinado valor, mas não tem como, e aí utiliza-se de uma proporcionalidade. Ou outra situação, no caso de alíquotas, são várias operações com alíquota diversa e eu não sei, foi uma omissão de vendas identificada, por exemplo, através do levantamento financeiro, e eu não sei identificar precisamente qual a alíquota, já que a empresa tem várias alíquotas na saída, qual a alíquota utilizada para aquela omissão, já que eu fiz um levantamento global de um exercício. Então, aquelas operações levantadas através do denominado levantamento financeiro, não identifica qual a alíquota. Aí, o que é que a nossa legislação estabelece? Diz que, nessa hipótese, poderá ser utilizada uma média de alíquota, uma alíquota média. Então, pega todas as alíquotas, divide pelo número, e aí você tem uma média de alíquota e aplica sobre aquele levantamento para identificar o valor do imposto a ser pago. Então, somente em determinadas situações muito específicas, quando há impossibilidade de identificação do valor que se quer chegar, ou do parâmetro que se quer utilizar, é que a nossa legislação permite essa proporcionalidade. Ora, no presente caso, pelo que consta dos autos e do próprio a informação prestada pelo agente fiscal, ele tinha lá os conhecimentos de transporte, estavam lá disponibilizados para ele. O que ele disse foi o seguinte: olha, mas é documento demais, a empresa que tinha que me fornecer isso, para com base nesses elementos, eu devo fiscalizar. Como ela não me forneceu, eu vou pelo caminho mais prático, e nesse sentido até entendo o raciocínio do agente fiscal, pelo caminho mais prático, fazer uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade, ela pode corresponder ou não à realidade, né? Mas o fato é que o agente fiscal tinha os elementos para identificar o que era produto sujeito à substituição tributária, que não gerava crédito, e produto sujeito à tributação normal. E ele não fez esse levantamento. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de nulidade da ação fiscal. É isso. Da ação fiscal, não, é do auto de infração. É isso. Obrigado, doutor Matheus Vieira Neto. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Jorge Facuri para as suas considerações referentes ao processo. Muito obrigado, senhor presidente, senhora relatora, senhoras conselheiras, senhoras secretárias, senhores conselheiros, senhor procurador. Senhor presidente, eu, diante até do pronunciamento da assessoria e até da fala do procurador, eu venho aqui simplesmente pedir pela manutenção, né, da decisão de origem, na medida em que a recorrida aqui, no caso, né, concorda de fato com a nulidade do auto de infração, na medida em que, mesmo diante aí dos elementos disponíveis para a aferição da regularidade das operações,
a autoridade fiscal preferiu não utilizar esses elementos e adotou uma presunção ali, uma proporcionalização, que, como bem pontuou o ilustre procurador, e a própria decisão recorrida menciona isso, pode não corresponder à realidade, né? Num determinado mês, a empresa pode ter o direito de se apropriar de 100% daquele crédito referente às entradas, mas em razão de eventuais saídas que ela faz naquele mesmo mês de mercadorias que são sujeitas à substituição tributária, ela acaba tendo um crédito que, em tese, seria legítimo glosado, né? Então, por isso, eu peço aqui pelo desprovimento aí do recurso de ofício à manutenção da decisão recorrida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jorge. A forma regimental, o processo em discussão, doutor William já solicitou, está inscrito com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, o doutor Jorge acabou de usar o termo aí, que a empresa na condição de recorrida, aí me chamou a atenção, porque na ata, para lembrar aqui, Evaneide, na ata conta recorrente a empresa, da Partners, né? E ele quer recorrida. Eu entrei aqui, fui examinar, tinha feito já, tinha observado esse detalhe, a empresa realmente não entrou com recurso. O recurso foi do julgador. Então, Perfeito. a inverter na pauta, recorrente à Seju e recorrente à empresa, da Partners. Pronto. Outra observação, senhor presidente, que eu tenho aqui, olhando o auto infração e as informações complementares e o relato que foi feito pela conselheira Mônica, o auto está reclamando o crédito de fevereiro de 2013 a dezembro de 2013. E no auto de infração tem período da infração, fevereiro de 2013 a dezembro de 2013. No relato do auto de infração, diz que refez a conta gráfica do contribuinte no período de 2012 e 2013. Tudo bem, refez, mas só encontrou essa questão do recolhimento por conta do crédito do ICMS frete substituição tributária nos meses de fevereiro a dezembro de 2013. Eu acho, até por conta da defesa, que a defesa, pelo menos os meus dois que eu observei, também o rápido da conselheira Mônica, a defesa e o recurso, ele está, nos últimos 4 autos da pauta, está muito parecida, tanto a defesa como o recurso. E eu acho que, de uma forma geral, está pedindo a decadência do período janeiro a setembro de 2012, por conta de decadência, utilizando como fundamento o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E eu acho que o julgador, passou despercebido e entrou na decadência, afastou a decadência, mas não está se falando em 2012, inicial de infração. Está falando de fevereiro a dezembro de 2013. E tanto o julgador como o parecer, no parecer, entrou naquela questão e afastou. Pode olhar que a ementa diz, afastar da decadência e tudo. Mas, para mim, uma coisa bastante simples, dizer que está pedindo a decadência de um período que não está sendo reclamado no auto, para não ficar aquela página inteira de jurisprudência e tudo. Não existe a decadência aqui, porque aqui é fevereiro de 2013 a dezembro de 2013. Mesmo se levarmos em consideração 150, parágrafo 4º, não existe decadência de 2013. Mas afastaram no auto de infração um período que não está sendo reclamado, que é janeiro a setembro de 2012. São essas duas observações, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Com relação à pauta, já tinha observado, e a Evaneide fará alteração. E com relação ao pedido, a gente percebe quando tem uma quantidade maior de processos, às vezes se repete um argumento em vários processos. Mas no caso específico, como já vem mencionado, esse pedido da decadência não se aplica, até porque o período da ação refere-se a fevereiro a dezembro de 2013. Processo ainda em discussão, senhores. Algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria?
Então, pergunto à conselheira relatora como vota. Isso, senhor presidente. Não, senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações, se fosse possível. Uma palavra. Primeiro, eu gostaria de trazer aqui para a nossa análise, né, que da forma como foi colocada, parece que houve uma certa esquiva, né, da fiscalização em fazer o levantamento da forma como está se dizendo que deveria ter sido feito. A gente tem que olhar o anterior. Na realidade, quem deveria ter feito corretamente a escrituração deveria ter sido o contribuinte. O contribuinte é que deveria ter, de acordo com a sua escrituração fiscal digital e seu regime misto de tributação, ter feito corretamente aquilo que era referente à substituição tributária e aquilo que era referente à tributação normal, certo? Ele não fez, mesmo porque ele entende que não é devido fazer, ele entende que, na sua própria linha de defesa, ele entende que esses créditos são devidos, certo? No entanto, o que foi que aconteceu? Como não havia essa informação, e foi colocado aqui, inclusive tem até na página, na folha 9, a informação, que o levantamento não foi feito, não foi porque a fiscalização não quis ou teve preguiça de fazer alguma coisa nesse sentido, não. Foi uma quantidade de volume absurda, que tem dito aqui, né, que inviabilizaria o trabalho da fiscalização. Por conta disso, certo, foi feita essa metodologia de proporcionalidade, que inclusive nós já utilizamos em outros tipos de levantamento, como muito bem colocou a Procuradoria. O critério da proporcionalidade, ele é utilizado em outros momentos e é aceito, né, como prática aqui pelo próprio contencioso. Haja vista a questão da conta mercadoria, a planilha, onde nós temos lá o levantamento da conta mercadorias sujeitas à tributação normal e mercadorias sujeitas à substituição tributária. Tá? Na própria planilha lá, tem dizendo o percentual relacionado ao que é substituição tributária e o percentual relativo à tributação normal. E no final, dadas as proporcionalidades, nós chegamos a um determinado valor de ICMS ou apenas de multa em cada caso, certo? Então, assim, não é um critério que é desconhecido, não é um critério que eu não entendo da mesma forma, certo? Que o julgador singular e o assessor, eu peço aqui escusas por estar divergindo, mas eu entendo que é um critério, sim, como foi colocado aqui pela própria Procuradoria, que é utilizado situações, todo inclusive o exemplo aqui da própria planilha, certo? Então, um volume absurdo, então não teria como ser feito o trabalho que deveria ter sido feito pelo próprio contribuinte. Tá? Então, eu não entendo que a metodologia seria indevida, é a metodologia que é necessária para que, inclusive, você consiga chegar à verdade mais próximo do que seja a verdade real, né? Onde a fiscalização fez o trabalho que deveria ter sido feito pelo próprio contribuinte. Pela ordem, doutor Carlos Pierre. Bom dia a todos, procuradora, doutora Janeide, colegas conselheiros, doutor Matheus, doutor Jorge Facundo. Me permita, doutora Mônica, discordar. O contribuinte, ele fez e registrou na sua contabilidade os créditos que ele entendia devido. A fiscalização foi e solicitou que fizesse como ela entendia que deveria ser. O contribuinte disse que não tinha isso feito. Lógico, ele entendia de outra forma, mas entregou toda a documentação. A proporcionalidade é uma presunção, e essa presunção, certo? Ela não pode ser feita ao livre-arbítrio do agente fiscal, ela tem que ser estabelecida em lei. E a legislação estabelece que a proporcionalidade, que é uma presunção, só pode ser feita nos casos em que a fiscalização não dispõe dos elementos. A fiscalização dispõe de todos os elementos para fazer. Ah, mas era muito trabalho. Aí, meu amigo, toda vida que tiver uma gama grande de operações, vai ser feita uma proporcionalidade? Não pode. Talvez ele estivesse no limiar da decadência, mas ele tem 5 anos para fazer uma fiscalização. Certo? O prazo decadencial do 150 ou do 731, que pode ir a 6, né? Dá um prazo bastante elástico para fiscalização, certo? Analisar operações gigantescas. Isso não é um argumento viável, porque são muitas as operações. Então, neste caso, certo?
era obrigação, sim, da empresa, da fiscalização, já que ele dispõe de todos os elementos, fazer o cotejamento necessário. Independentemente de serem muitas ou poucas operações, ele não está autorizado, quando há muitas operações, a fazer a proporcionalidade. Ele só está autorizado a fazer a proporcionalidade quando ele não dispõe dos elementos para isso. Então, neste caso, eu acho patente a nulidade. É só isso. Mais algum conselheiro quer se manifestar, senhores, senhoras? Bom, a decisão da primeira instância, nulidade, quem recorre o reexame necessário, a consultoria, a procuradoria, né, confirmam a nulidade, e eu pergunto à conselheira relatora como vota, já que pelos seus argumentos, pela sua fala, é contrária, mas é importante ouvir o seu voto. Senhor presidente, eu gostaria de saber se é necessário aqui a gente abordar as outras questões que foram suscitadas, ou a gente já iria direto para acatar ou afastar a nulidade? Como é que seria? Não é porque, assim, tem um exame necessário. Não é recurso de ofício. É apenas o reexame, quer dizer, a própria empresa está participando da sessão, mas não traz novos argumentos. A questão da decadência, foi comentada com o Dr. Willam, parece que não se aplica ao caso. Tá? Então, ou seja, é nulidade ou não? Não. Certo, então, ok. A senhora tudo bem. Conhece então, do reexame? Que eu já expus, conheço do recurso, do reexame, no sentido de afastar a nulidade para eu entender que a metodologia ela é válida para o lançamento. Ok. E a prova suficiente nos autos para a constituição do crédito tributário. Né? No caso, a senhora vota há uma planilha, né? De retorno do processo à primeira instância para novo julgamento. Na sequência, vou colher os votos de cada um. Doutor Pedro, como vota? Presidente, eu inicio a divergência, eu voto pela nulidade. Doutor Saulo? O seu microfone está desligado, doutor Saulo. Bom dia a todos. Acompanho a divergência inaugurada pelo doutor Pedro e voto pela nulidade do auto de infração. Doutor Pierre? Com a divergência, senhor presidente. Doutor Willam? Com a divergência. Doutora Helena? Eu vou acompanhar o voto divergente também. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do reexame, nega provimento para confirmar a nulidade dos termos do julgamento singular e também da célula de assessoria processual tributária e manifestação da douta PGE, ficando designado para a lavratura da resolução do Dr. Pedro Jorge Medeiros, porque primeiro voto divergente vencedor. Esta é a decisão para o primeiro processo que apreciamos e partimos, então, para o segundo processo da pauta. Só pegar aqui a sequência. Temos o processo de número 6241/2017, áudio infração 2017-18060, em que é recorrente, tá, de parte América Brasil Limitada, recorrido o seu julgamento, a doutora Mônica Maria Castelo é a conselheira relatora, a indicação de procedência em primeira instância e também pela célula de assessoria processual tributária. O processo seguinte, também da relatoria da doutora Mônica, 6242/2017, auto de infração 2017-18062. Eu indago, conselheira relatora, se estes dois processos podem ser apreciados em conjunto. Sim, senhor presidente, porque ambos se referem à omissão de entrada, só que é um referente à mercadoria normal e outro à mercadoria substituição tributária. Eu creio que não há problema, porque as peças são muito similares, né? É só mesmo a questão do tipo de mercadoria normal doutor, Ok. Doutor Jorge, algum impedimento, algum contrário para o relato em conjunto dos dois processos? Sem objeção, senhor presidente. Ok. A doutora Mônica fará as diferenciações de cada processo e já passo a palavra para o início do relato.
Obrigada, bom dia novamente a todos. Esse processo que eu vou relatar agora, do auto de infração 2017, 180-60, se refere à omissão de entrada de mercadoria decorrente de levantamento de estoques referente a mercadorias tributação normal, referente ao exercício 2012 e 2013. Consta aqui na informação complementar que a fiscalização solicitou, né, todas as informações necessárias e que foram realizados aqui no levantamento uma adaptação do Código das Notas Fiscais, como forma de unificar os códigos, que realizou o levantamento do estoque relativo ao período supracitado, tendo como base os dados enviados pela empresa na escrituração fiscal digital, e ocorreram algumas inconsistências, né, que foi emitido um termo de intimação, onde o contribuinte apresentou as seguintes respostas. E no caso, as consequências, né, o resultado, né, foram corrigidos com alguns itens que foram trazidos pelo contribuinte por erro de digitação na conversão da unidade, de caixa para unidade, de acordo com a solicitação do contribuinte. Foram corrigidos também o fator de conversão de alguns itens aqui, conforme também solicitação do contribuinte. E o contribuinte alega o fato de haver mercadorias só escrituradas em 2011, só escrituradas em 2012, 2012 só em 2013, 2013 só em 2014. Temos a ponderar que esse fato não influi no levantamento de estoque, uma vez que tomamos como critério a escrituração fiscal digital do contribuinte, dos períodos de 2012 a 2013. O contribuinte só deverá realizar a escrituração das mercadorias que efetivamente recebe em seu estabelecimento e das quais efetivamente saem de seu estabelecimento. Então, ele elaborou um quadro, tá, relativo à omissão, que no exercício de 2012, a base de cálculo foi de 125 mil, e em 2013, 49 mil, fazendo um total de base de cálculo de 174.131,59, e multa de 30%, no valor de 52.234,47. O contribuinte apresenta a impugnação, certo? Onde ele traz algumas questões que são similares aos processos, referente à impossibilidade de inclusão dos administradores no polo passivo da infração. Ele alega aqui também a questão, ele traz algumas questões referentes a alguns produtos, né, que justamente em decorrência dessas transferências que seriam recebidas, ele fala que poderia alterar essa questão dos estoques, que daria origem às diferenças apontadas. Fala também de mercadorias que teriam sido destruídas pelo adquirente, que não retornam ao contribuinte, a recomposição do levantamento fiscal, levando em consideração todas as diferenças apontadas, onde acabaria por diminuir ou não existiria mais a divergência. Ele requer aqui a conversão em diligência, e o pedido é também pela nulidade, pela improcedência da autuação. Segue para o julgamento singular, em onde ele diz o seguinte: a ação fiscal denuncia que o contribuinte autuado adquiriu mercadoria sem documentação fiscal, cuja infração foi detectada mediante levantamento quantitativo de estoque. A análise quantitativa do estoque tem como suporte metodológico prescrito no artigo 827 do Decreto 24.569/97, cujo resultado, relativamente a operações tributadas pelo regime normal do ICMS, ao apontar uma omissão de entradas, caracteriza o descumprimento de obrigação acessória nos termos do artigo 139 do regulamento, ou seja, não exigir nota fiscal do remetente em operações de aquisição. Por não subsistir aspectos formais que permitam declarar sua nulidade, a acusação fiscal deve ser preservada nos seus termos, dado que a prova material acostada aos autos é substantiva, além do que a recorrente ofereceu como elementos de prova para contrapor-se à acusação da autoridade fiscal, somente uma relação de notas fiscais sem a devida identificação, sem as chaves de acesso. Além de que, todo procedimento adotado pelo impugnante não encontra respaldo na legislação do ICMS do Ceará, de forma que nos resta afastar, inclusive, o pedido de perícia. Então, aqui a decisão é pela procedência da acusação fiscal. O contribuinte, ele ingressa novamente com
Com relação, inclusive, eu até vou fazer uma observação, né? Ele afasta essa questão da responsabilidade tributária dos sócios, né? E com relação à metodologia, que é inclusive alegada aqui pela parte, ele diz assim: baseia-se a metodologia de levantamento quantitativo de estoque de confronto entre os disponíveis, né? Estoque inicial mais compra, estoque final mais as vendas. Quando o lado esquerdo da equação for menor do que o lado direito, haveria uma omissão de saída. E quando for o contrário, o lado esquerdo seria maior, haveria uma apuração de omissão de entrada. E no caso aqui, seria aplicado o respectivo valor médio da autuação. Com relação ao estoque, tem uma parte aqui que ele fala, que eu gostaria até de encontrar. Pronto. Analisando os itens de inventário da impugnante relativos aos estoques inicial e final dos exercícios fiscalizados, que essa é uma questão que ele alega, inclusive, desde a autuação, né? Que é a questão do ingresso de transferência no inventário sem documentação fiscal. Ele diz que isso é possível fazer o seguinte: verifica-se que os registros no inventário existem 3 tipos de possibilidades de escrituração no inventário. Com o campo informação 0, que significa que declarou todo o estoque de sua propriedade, que encontrava-se em poder. Um outro código que estaria em função, em poder de terceiros, né? E ele constatou que o contribuinte, na escrituração fiscal digital dele, informa que todo o estoque dele estaria em seu poder, que não haveria estoque de terceiros, ou seja, que realmente tudo que está ali no estoque é o que realmente ele recebeu. Eu achei interessante essa informação que foi prestada aqui pela impugnação, ou pelo julgador singular, né, querendo dizer que essa justificativa que foi fornecida pelo contribuinte, no caso da escrituração fiscal, não se constata, não se verifica. E é por conta disso, ele decide pela procedência da autuação. Ele segue, né, com o recurso nos mesmos termos, né, com as mesmas questões aqui, que o doutor, inclusive, vai poder fazer novamente as menções, pede a recomposição da fiscalização, volta a solicitar o pedido de perícia aqui, a retirada dos sócios do polo passivo, fala da questão das mercadorias destruídas e também das transferências entre estabelecimentos. Requer, portanto, a improcedência da autuação. O parecer, ele analisando todas essas questões, ele fundamenta de que as questões apresentadas pelo recurso, elas não têm o condão de ilidir o feito fiscal, no sentido de que a autuação deva ser mantida na procedência em sua totalidade. É o que importa relatar. Obrigado, doutora Mônica. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado do Ceará. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Jorge Facuri, mais uma vez, estamos aqui para debate. Doutora Mônica, muito objetiva no seu relato, muito bem. Bem, senhores, aqui nós temos uma infração diversa daquela inicial, né, do processo anterior, do lançamento anterior. Nesse caso, o agente fiscal utilizou-se de uma metodologia corriqueira, que é o levantamento quantitativo de estoque. Muito bem já esclarecido pela doutora Mônica, as diferenças apontadas naquela equação vão indicar ou uma omissão de entradas ou uma omissão de vendas. Nesse levantamento quantitativo de estoque, portanto, faz-se, como o próprio nome já indica, um levantamento das quantidades de mercadorias que ingressaram no estabelecimento, que estão no seu estoque ou que estavam no seu estoque, e as mercadorias que foram vendidas. Então, é uma equação simples, não há nenhuma complexidade. Qual é a complexidade desse levantamento? É a identificação precisa das unidades que são utilizadas, os códigos que são utilizados para a identificação do produto, de modo que não haja contagem em duplicidade. E, finalmente, importantíssimo aí, os quantitativos de estoque existentes em cada data, estoque inicial do período fiscalizado
e o estoque final, de modo que, com esses elementos todos estando sendo considerados, não há erro no levantamento, porque, repito, é uma mera soma matemática, com base nas informações e nos documentos do próprio contribuinte. No presente caso, não há nos autos, pelo menos eu não consegui identificar, talvez o doutor Jorge possa apontar, por ocasião de sua manifestação, um elemento consistente para que se tivesse alguma dúvida sobre o levantamento. Porque há um argumento muito importante utilizado pelo recorrente, quanto às mercadorias que estariam em trânsito. Essas mercadorias que estariam em trânsito e que não teriam sido consideradas ou consideradas pelo agente fiscal, poderia dar um resultado diverso no levantamento realizado. Mas vejam, senhores, essa possibilidade ela é muito remota porque o levantamento é feito de forma periódica, num período do exercício. Então, ele pega todo o exercício. Eventualmente, poderia dizer, olha, que no mês de dezembro do exercício fiscalizado, as mercadorias só ingressaram no estabelecimento no mês de janeiro. E se for assim, esse dado seria facilmente identificável pelo próprio contribuinte, que ele apontasse. Tá aqui, ó, essas mercadorias que já foram registradas no meu estoque em dezembro, na verdade, só ingressaram mesmo por conta do trânsito e do sistema que eu utilizo, porque o que importa é a verdade material. Ainda que o sistema não seja o mais adequado para a Cefaz, para o Estado, mas se ele prova que o sistema retrata a realidade, é evidente que ele deverá ser considerado. Não se vai cobrar imposto sem que tenha ocorrido fato gerador. Quer dizer, o sistema não justifica a cobrança do imposto. Mas o problema, no presente caso, é que, primeiro, em relação aos meses de janeiro a novembro, não haveria que se falar em trânsito, porque um mês é mais do que é suficiente para que a mercadoria chegue no estoque. Então, o contribuinte, se tivesse registrado em novembro a mercadoria que ainda não chegou, que só ingressaria em dezembro, esse elemento teria sido considerado no levantamento quantitativo de estoque. Porque, veja, esse levantamento quantitativo de estoque não é levantamento diário. Se fosse levantamento diário, o argumento dele seria perfeitamente cabível. Olha, mercadoria que já foi registrada no dia 1, ela só ingressou no dia 2, portanto, no dia 1 vai dar diferença. Porque ela só ingressou no dia 2, mas já está registrado no dia 1, mas não é o caso. O único mês em que seria possível acontecer isso, repito, seria no mês de dezembro, no final do exercício fiscalizado. Mas isso seria facilmente comprovável pela empresa. Ela poderia ter demonstrado, está aqui, as mercadorias, as notas fiscais foram registradas em dezembro, mas os produtos só ingressaram efetivamente em janeiro. Está aqui a prova, está aqui esses elementos. Mas, infelizmente, para a recorrente, não há elementos comprobatórios desse fato. Então, os argumentos utilizados pela parte para afastar a acusação fiscal me parecem que são insuficientes. Ela não trouxe, aliás, nenhum elemento mais consistente, de modo a que se pudesse determinar a realização de uma perícia, por exemplo. Então, por tais razões, senhor presidente, senhores conselheiros, é que a Procuradoria entende que o auto de infração aí que formalizou o lançamento em discussão, ele é válido e preenche todas as condições. Por isso, se manifesta pela a sua manutenção, pela validade do lançamento. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. E Ana, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Jorge Facuri para as suas considerações. Senhor presidente, obrigado mais uma vez. Senhor presidente, acho que o processo está muito bem relatado, a discussão está muito bem posta, né? O problema todo do levantamento quantitativo nos períodos aí considerados pela autuação revelou essas diferenças no estoque da empresa e o que motivou
os 2 autos de infração, que, na verdade, também isso até acaba se repetindo nos próximos 2 processos que serão julgados na sequência. O que a gente, né, a recorrente, no caso aqui, pretendeu demonstrar desde o início, foi que algumas situações que aconteceram no seu dia a dia ali, na sua própria operação, elas justificariam essas divergências no estoque. Uma delas, como isso bem colocou o procurador, o doutor procurador, é a questão das transferências em trânsito. Existe um problema, na verdade, isso até acredito que já tenha sido corrigido, que é um problema na parametrização efetiva do sistema da empresa, né? Sistema porque é um sistema integrado entre todos os estabelecimentos da empresa. Então, existia de fato esse problema de que, uma vez que uma mercadoria, ela, no estabelecimento de origem, ela tinha um comando de transferência para outro estabelecimento, essa mercadoria, no momento em que se dava a baixa no estoque dessa mercadoria no estabelecimento de origem, ele indevidamente sensibilizava o estoque do estabelecimento de destino, né? Então, a mercadoria, evidentemente, não estava fisicamente lá nesse estabelecimento de destino. Só depois é que essa mercadoria ingressava no estoque da empresa. E quando ela entrava no estoque da empresa, novamente se registrava esse problema, essa duplicidade no inventário mais uma vez. Então, essa constância é um problema de parametrização efetivamente, que gerava essas, vamos dizer assim, contagem duplicada no estoque da empresa para determinados produtos, né? Isso, a hora que se faz o levantamento quantitativo, isso gera essa distorção no estoque. Por isso que nas planilhas que foram apresentadas, em que se faz essa recomposição, se desconsidera essa, digamos, primeira entrada, né, essa primeira sensibilização do estoque, né, que é quando a mercadoria sai do estabelecimento de destino. Então, só se deveria efetivamente considerar essa entrada e a sensibilização do estoque quando ela efetivamente entraria lá no estoque do estabelecimento de destino. Um outro fato que contribuiu também para essa divergência no estoque que foi apontada pela fiscalização é o ponto que a conselheira relatora mencionou, que é das mercadorias destruídas, né? Essas mercadorias destruídas, isso é um acordo que existe entre a empresa e os seus clientes, né, em que a empresa, como se trata, em sua grande maioria, de produtos perecíveis, produtos refrigerados, né, que muito sensíveis ali a variações de temperatura, enfim, eles se deterioram muito facilmente, existe aí um acordo comercial entre a empresa e os seus clientes que, caso alguma mercadoria tenha problema no transporte, no armazenamento, enfim, alguns parâmetros ali que são definidos, e essa mercadoria, ela estraga ou ela fica imprópria para o consumo dentro de um determinado período, a empresa, o contribuinte aqui, a DAIRE, ela se obriga a ressarcir o cliente, né, e esse ressarcimento pode ser em dinheiro ou pode ser em novas mercadorias, né, isso depende. E quando isso acontece, o que se obriga a esse acordo comercial? Que o cliente devolva a mercadoria, mas ele emite uma nota de devolução, mas essa mercadoria ela não volta para a empresa porque ela precisa ser destruída. Existe todo um regramento aí a respeito do correto destino que essas mercadorias têm que ter, né, por conta enfim, de serem produtos alimentícios e perecíveis. Então, essa mercadoria ela é destruída. Então, o que acontece aí? Talvez por um problema de organização ali nos seus sistemas, né? Essa nota de devolução, ela é registrada, mas a mercadoria não entra no estoque porque ela é destruída, né? Então, isso também gera uma entrada sem que a mercadoria entre efetivamente no estoque. O que eu pontuo, senhores, eu não estou defendendo que
os procedimentos são corretos, ou que deve ser feito dessa forma, ou que a empresa tem ou não tem autorização para fazer esse tipo de prática, né? O que eu estou justificando é que, por conta dessas questões que eu estou levantando, as diferenças que foram encontradas no estoque da empresa, elas são explicadas, né? Então, se nós levarmos essas situações em consideração, e nessas planilhas de recomposição, isso se tentou ser feito, né? E até por isso que houve o pedido de diligência ou de perícia, enfim, para que a autoridade fiscal levasse essas informações em consideração. Se nós levarmos essas situações em consideração, essas diferenças, elas são explicadas e são neutralizadas, né? De novo, não estou dizendo que, olha, a empresa pode, quando dá a transferência de uma mercadoria, sem que essa mercadoria entre efetivamente no estabelecimento, já identificar ela no estoque de destino. Não é isso. Ninguém discute que o correto é, efetivamente, a mercadoria ser registrada no inventário, no seu estoque, só quando ela entra fisicamente, mas o que eu estou explicando olha, existe um problema aí numa parametrização que gerou uma inconsistência, gerou um erro na escrituração, e por isso a autoridade, quando faz o levantamento, ela identifica essa diferença, que é explicada por essas razões. E a questão da mercadoria destruída também, né, o fato de haver uma devolução e o registro da nota dessa devolução sem que haja, e essa mercadoria é destruída, portanto, ela não entra no inventário, isso também explica essas diferenças. Por essas razões, senhores, novamente, a recorrente aqui reitera o pedido para que seja realizada ou a perícia ou uma diligência, como entenderem, para que sejam levadas em considerações essas diferenças que eu estou explicando, e então, para que seja julgado, seja provido o recurso apresentado. Agradeço mais uma vez a atenção dos senhores. Obrigado, doutor Jorge. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Primeiramente, uma pergunta para a doutora Mônica, a relatora. Nesse primeiro, a tributação normal e a omissão de entradas, né? Isso tem exigência de CMS? Não, né? O segundo, a substituição, tem exigência de CMS. Ok. São perguntas, né? Muito se falou na decadência no processo passado. Em alguns desses tem a arguição também, não? Não vi a parte falar também? Não, né? Não. Certo. É uma omissão, Certo, omissão de entrada com cobrança de CMS de substituição no segundo, né? Muito se falou aqui, a parte falou em transferência, mas isso eu acredito que essa tributação normal, que se existe só a multa, não sei se é transferência de matriz e filial. Agora, a outra que é substituição, acredito que não seja matriz e filial, Não sei também. Ele falou muito em transferência e tal, mas não explicou o caso. Bom, eu vou tecer apenas algumas considerações. A maioria dos argumentos, pelo menos pelo que eu entendi, eu estou vendo que o contribuinte não realiza a venda para entrega futura. Por exemplo, se fosse um automóvel, uma coisa assim, é normal que se venda e que só depois se recebe. Você entra numa lista de espera, né? Então, isso pode gerar algum problema no seu estoque, mas na saída, né? Esse tipo de mercadoria aqui, o levantamento quantitativo de estoque, certo? Essa questão do trânsito, eu não vejo como ele dá problema na entrada, porque só se percebe a omissão de entrada se verificando que houve a saída. Então, se o produto está em trânsito, ele não deu saída antes, não tem como dar uma omissão de entrada, ele realiza vendas para entrega futura. Então, eu não vejo como esse problema pode gerar uma omissão de saída, eventualmente. Mas na entrada eu não vejo como isso possa acontecer. Do mesmo jeito, eu não entendi, né, como que a questão das perdas vai influenciar, porque ele deu saída e não estava no estoque, então não teve a entrada. Então, eu não entendi esses argumentos, ao que me parece, todos eles se referem a omissão de saída, mas a omissão de entrada, esses argumentos, eu não entendo como é que eles se aplicam.
Porque o levantamento quantitativo de estoque é justamente isso. A empresa deu saída a uma mercadoria, não contava no estoque, então houve uma omissão de entrada no estoque. Então, se a mercadoria estava em trânsito, certo? Não houve a saída ainda. A saída vai se dar posteriormente, depois na entrada. Pelo menos desse tipo de produto, né? Não sei que haja venda para entrega futura. E a mesma coisa, se eu percebo na questão das perdas. Para ela dar a saída, ela tinha que ter dado a entrada antes da mercadoria e não tem no estoque. É só isso. Pela ordem, doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. A verdade aqui, os fundamentos da defesa e do recurso, na questão que o SLE precisa ser corrigido no tocante ao estoque, agora o estoque, que lá foi registrado para encontrar a diferença, a omissão de entradas, a omissão de saídas, e também das mercadorias perecíveis. O contribuinte, na sua defesa, estou olhando aqui o processo que está agora em debate, na folha 28, diz dessa forma, é um parágrafo só. Toda vez que a impugnante efetua a transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, já registra no livro de saída do estabelecimento remetente, aqui vamos dizer que aqui vamos tratar o contribuinte aqui como destinatário, certo? Já registra no livro de saída do estabelecimento remetente a saída da mercadoria e efetua o lançamento no inventário da baixa da mercadoria no estoque. Quando sai de lá, vamos dizer que sai de São Paulo, a empresa, essa mesma empresa lá em São Paulo, ela baixa do estoque dela, faz esse controle, né? E também registra no livro de saída a saída, o que efetivamente está correto. Se saiu, lá na hora da saída, ela emite o registro lá. No estabelecimento de destino, vamos ver que aqui é o estabelecimento de destino, empresa autuada. Hora autuada, efetua o lançamento somente no inventário. Ora, na hora, há uma concomitância. Na hora que a empresa lá, eletronicamente, lá faz essa saída e registra a baixa no estoque dela, a daqui, antes de receber a mercadoria, já registra no inventário. A entrada, sem ter entrada, mas ela registra, concomitante. Efetua o lançamento somente no inventário, para o registro das novas mercadorias neste estabelecimento de destino. Contudo, o lançamento no registro de entradas só é realizado quando é efetiva a entrada da mercadoria no estabelecimento de destino, uma vez que a sua entrada física nele não se dá exatamente no mesmo momento de sua saída do estabelecimento de origem. Ou seja, quanto ao inventário, ela toma esse procedimento, e com certeza está equivocado. Aqui no estabelecimento de destino, lá no destinatário, as duas ações estão corretas. Aqui, no registro de inventário, ela já faz concomitante, quando saiu de lá. Quando souber a notícia que saiu de lá, já coloca no inventário. E o lançamento da efetiva entrada só faz quando recebe a mercadoria. Esse daí está correto. Então, é esse equívoco que ela praticou, que ela está tentando que se faça a correção. Certo? Mas a conselheira Mônica já leu aqui na questão do julgamento, um parágrafo do julgamento, que o julgador eficientemente procurou e encontrou, onde mostra que a empresa daqui, quando lançou no inventário dela, o inventário lançou no código 0, né, no código 0, ela está dizendo que toda a propriedade está em seu poder, porque lá no código tem 3 tipos. Eu vou ler rapidinho. O guia prático do FDSMSPI, o bloco H, registro H010, é destinado ao inventário, no qual deve conter registros para discriminar os itens existentes no estoque, em cujo campo 07, o estabelecimento pode indicar 3 opções, 0, 1 ou 2. O 0, se é de propriedade do informante e em seu poder, a mercadoria. 1, é de propriedade do informante, mas está em posse de terceiros. 2, é de propriedade de terceiros e em posse do informante. Ele recebe para a guarda de alguém, né?
é o 3. E ele analisou o inventário e concluiu e verificou aqui que o contribuinte informou no inventário dele que aquelas propriedades do inventário estão todas no código 0, ou seja, a propriedade do informante em seu poder. Os produtos estão em seu poder. Eu achei interessante essa pesquisa. Mas, voltando aqui, a primeira questão do inventário é essa. O que eu estou percebendo é que o contribuinte está dizendo que tinha mercadoria em trânsito. O doutor Matheus foi muito feliz aí em dizer, o levantamento é anual. Vamos dizer, até ele fixou, de janeiro a novembro, isso não teria problema, né? Porque a mercadoria passaram um mês para chegar aqui, talvez algum problema poderia existir no mês de novembro. Vamos dizer que a mercadoria saiu lá de São Paulo no dia 26 de dezembro. Será que deu tempo de chegar aqui e entrar na mercadoria em dezembro? Ela só chegou em janeiro. Então, essa mercadoria, em janeiro, é que ele vai emitir a nota fiscal de entrada, e em janeiro é que essa mercadoria deve constar no seu inventário. Se ele fez constar a mercadoria que foi saída lá de 26 de dezembro no inventário, foi um erro que aí fica meio complicado nós verificarmos isso. Normalmente, quando o contribuinte não fez nenhum relatório dizendo está aqui, essa mercadoria está aqui, nós equivocadamente colocamos no inventário, já no inventário que não estava. Mas não tem isso, só está dizendo que há mercadorias. Né? O segundo ponto, são 2 pontos principais. O segundo ponto é quando o contribuinte alega que tem um contrato, né, com as empresas adquirentes dos produtos dele, com os clientes. Ele alega que a mercadoria vendida, que apresentar qualquer tipo de problema, é destruída no estabelecimento do cliente da autuada. Ou seja, a gente sabe que essa mercadoria vende Danone, né, leite, essas coisas todas. A gente sabe que tem um prazo de validade mesmo, como muitas mercadorias. Então, o que é que ele está dizendo? Que o cliente a empresa vai lá no cliente, o cliente destrói no seu estabelecimento a mercadoria, mas o cliente emite uma nota fiscal de devolução para a empresa, e a empresa registra aquela nota de devolução. Ora, mas a mercadoria não foi destruída, mesmo que seja destruída lá no estabelecimento, mas ela tinha que tomar providência sobre essa mercadoria, e tem previsão legal para fazer isso. O contribuinte não pode perder, né, tudo. Então, o cliente não fez a coisa correta, recebeu a mercadoria não conseguiu vender dentro do prazo de validade, algum problema, devolve para ela, e ela escritura nota fiscal de devolução. Mas não entrou nenhum produto, essa é a devolução de produto, porque foi destruído lá. Mas mesmo que esse produto fosse devolvido, não tivesse sido destruído lá no cliente, ela não tinha que ela proceder à destruição desse produto? Tem. E, para isso, ela tem que emitir uma nota fiscal informando isso. O julgador também falou aqui, que bem direitinho, informou como é que ele deve proceder, né? E está lá no artigo 66.4 do regulamento do CMS. Né? Ele tem que emitir também a nota fiscal, o CFOP 5927, lançamento efetuado a título de baixa do estoque decorrente da perda, roubo, deteriorização, sem destaque do ICMS, porque não ele recebeu a mercadoria que está vencida, vai ser destruída, não tem que... Se for o caso de ter ICMS, no caso de subvenção tributária, não tem nem a subvenção tributária, né? E no caso aí, se tiver crédito, ele tem que estornar o crédito de origem daquelas mercadorias. Tem todo um procedimento a ser feito. Aí o contribuinte mesmo reconhece, está aqui, ele está dizendo, eu recebi a mercadoria foi destruída, o cliente emitiu a nota fiscal de retorno, que está correto, e ele lançou aquela nota fiscal de retorno, mas não lançou a mercadoria no estoque, né? Foi um erro também, porque ele tinha que fazer todo esse procedimento, já que ele recebeu a nota fiscal de devolução, escriturar, e depois emitir a nota fiscal dele de saída, depois da perda, do extravio, né? No caso aí da perda, né, por vencimento, e estornar, no caso das normais, o crédito de origem. Foi dessa forma, ele mesmo admite que fez assim, não tem a nota fiscal de saída dessa mercadoria. E o trabalho fiscal foi feito em cima do FD, do que o contribuinte declara. A escrituração fiscal diz na informação complementar de forma clara. A informação que efetuou todo o lançamento de estoque a partir da escrituração fiscal digital.
que é o que o contribuinte declara. É isso, senhor presidente, a minha manifestação no momento. Obrigado, doutor William. Na forma regimental, a doutora Mônica pediu a palavra. Sim, senhor presidente, obrigada. É só para fazer uma pequena continuação da fala do doutor William, e também pegando aqui as considerações que foram feitas pela Procuradoria. De fato, né, o que a gente tem que observar é que se trata de uma fiscalização de exercício fechado, 2012, 2013, em que foi feita a fiscalização posteriormente. Eu entendo que esses argumentos eles só poderiam ser levados em consideração para efeitos de resultados práticos no levantamento se fosse um levantamento físico, né, aquele onde a fiscalização está lá presencialmente, ou seja, está vendo a mercadoria, mas não tem a documentação, tal. Esses argumentos poderiam ser válidos nesse sentido. Mas passado, quando fechou o exercício, toda essa situação que foi trazida aqui pelo contribuinte foi regularizada. Tanto é que foi regularizada que, como foi constatado até pela fala aqui do doutor William, na questão do julgamento singular, todo o estoque já estava em poder do contribuinte. Então, essa situação que foi levantada como uma possível falha de levantamento, o próprio contribuinte já regularizou. Por quê? Porque a fiscalização já passou, o exercício já passou. Então, todas essas questões já foram regularizadas. Tá? Só valeria ter algum sentido esse tipo de questionamento se fosse estoque físico, presencial, se eu estivesse fazendo um levantamento ali. Como é, presidente, o nome do que a gente fala, hein? Quando a gente faz a fiscalização na hora? Levantamento de estoque, exercício aberto. Exato, exercício aberto. Então, assim, somente poderia ter algum tipo de repercussão dessa forma, de outra forma não, porque o exercício já passou e toda essa situação documental já foi regularizada, tá? Então, assim, é o tipo de argumento que não repercute para exercício fechado, para levantamento quantitativo de estoque, porque, como muito bem dito aqui, tanto pelo levantamento fiscal, como pelo julgador singular, o levantamento foi feito com base na escrituração fiscal digital do contribuinte. Foram todas as informações prestadas pelo próprio contribuinte. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Algum conselheiro ainda quer se manifestar sobre a matéria dos dois processos? Lembrando que o primeiro processo, a operação normal, não é isso, doutora Mônica? E o segundo processo, um processo, o 060, 2017-18, 060, só cobra multa. Comissão de entrada, operação tributada normal. E o segundo processo cobra imposto à multa. É isso? Só para destacar. A matéria, o levantamento é semelhante, levantamento quantitativo de estoque, e o contribuinte, ele pede formalmente a realização de perícia. Então, teríamos que apreciar esse pedido, e aí pergunto à conselheira como vota no sentido da realização ou não da perícia. Eu afasto, senhor presidente, pelas razões, inclusive, expostas aqui no julgamento singular, que algumas dessas informações trazidas pelo contribuinte são até de difícil acesso, porque nem chave de informação tem, chave de acesso tem dessas notas, né? Mesmo porque, de acordo com o raciocínio que eu desenvolvi, eu entendo que elas seriam totalmente desnecessárias para alterar qualquer coisa do levantamento realizado. Então, eu entendo que as provas dos autos são suficientes para o convencimento e confirmação da fiscalização, da autuação. Eu afasto, senhor presidente. Algum conselheiro vota em sentido contrário né? da realização de perícia? Então, a perícia, solicitação afastada. E aqui eu faço referência ao artigo 88 do decreto 32.885/2018, que estabelece os critérios para a realização de perícia. Há também um pedido da parte, né, eu acho que é interessante observar, doutora Mônica, na sua resolução, quando ele pede a exclusão do sócio do polo passivo, é uma matéria que é recorrente aqui, mas que consta na sua resolução, já que não faz parte do polo passivo. E com relação ao mérito, doutora Mônica, como vota? Com relação aos responsáveis, né, eu entendo que esse não é a seara para ser discutida a questão dos polos, principalmente que a situação colocados a título, né, de informação, na informação complementar. E com relação ao mérito, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento, confirmo a decisão de procedência da autuação nos termos de julgamento singular e do parecer. E manifestação da Procuradoria, em sessão. Para os dois processos, né?
Para os dois processos. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta a preliminar de perícia e, no mérito, confirma a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, do parecer e manifestação da douta PGE. Senhores, nós temos mais 2 processos que guardam semelhança, porque também refere-se ao levantamento quantitativo de estoque da relatoria do Dr. William Falcão. Acredito que os argumentos da defesa, a metodologia empregada se assemelha aos 2 processos que foram relatados. Então, já anuncio aqui os 2 processos da relatoria do doutor William Falcão de Souza, processo 6243-2017, auto de infração 2017-18066, recorrente da Aire Partners, América Brasil Limitada, recorrido, Sérgio Julgamento de Primeira Instância, doutor William Falcão, relator, a indicação de procedência pelo julgador e pela consultoria, assessoria processual tributária, e o processo 6244-2017, auto de infração 2017-18069. Relatoria também, Dr. William, que é recorrente à empresa da Aire Partners América Brasil Limitada. Temos aqui a presença do Dr. Dr. Jorge Facuri, que fará a sustentação oral. No momento oportuno, passarei a palavra ao senhor. Passo a palavra, então, agora para o Dr. William Falcão para início do relato dos processos anunciados. Obrigado, senhor presidente. Ninguém requereu aí intervalo. Vamos lá. Senhor presidente, os 2 autos anunciados, o 4º da pauta, que é esse 6243-2017, o processo, é a omissão de receita, né, a saída, operações tributadas. E o último da pauta, que é o processo 6244-2017, é a omissão de saída, né, a operação sujeita à submissão tributária, ambos do exercício 2012 e 2013. As questões suscitadas na defesa e no parecer são muito parecidos, os fundamentos são muito parecidos, mas o doutor Amante fez o relato aí bem explicativo, mas eu vou ler aqui umas coisas que eu escrevi, né, como relatório. Esse primeiro auto está lá no relatório de infração, que constatando a omissão de receita referente ao exercício 2012 e 2013 de mercadorias tributadas, no valor de R$ 642.317,86. É utilizado para cobrança de imposto e multa, conforme informação complementar em anexo. O artigo infringido é o 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96, o 127 do Decreto 24.569/97. A penalidade aplicada é o artigo 123.3b, item 1 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017, que é uma multa de 30% sobre a base de cálculo, R$ 642.317,86. Então, a multa dá esse valor, R$ 192.695,36. A informação complementar, a doutora Mônica já falou essa questão, que o fiscal informa que fez a fiscalização em cima da FD, né? A empresa pediu os arquivos, a empresa enviou os arquivos da situação fiscal digital, contendo os informes de estoque inicial e final de entrada e saída por itens de mercadorias. Né? Ele analisou esses estoques e encontrou algumas situações, e antes de realizar o levantamento de estoque, para fazer a adaptação dos códigos das notas fiscais eletrônicas, mudou algum código errado, por exemplo, caixa e unidade também tinha algum problema, e falou com o contribuinte em comum com o contribuinte fez essas alterações. Aí, então, ele realizou o levantamento de estoque relativo aos períodos pré-citados, tendo como base dados enviados pela empresa, né? Após a constatação das inconsistências apuradas, né, ele emitiu, já disse, esse termo e pediu a manifestação do contribuinte. O contribuinte respondeu ele por e-mail, termo de intimação, e da
resposta, temos a ponderar o seguinte. Ele diz, foram corrigidos o quantitativo dos itens, cita os itens, 3, por erro de digitação na conversão da unidade, caixa e unidade. Ele corrigiu, conforme a planilha de entradas de 2013. Foram corrigidos também o fator de conversão dos itens, cita os itens nas planilhas, nas caixas de saída e nas caixas de entrada, conforme solicitação do contribuinte. E, por último, ele diz que o contribuinte alega que o fato de haver mercadorias em trânsito, que é uma primeira questão, é essa, né, 2011, e só escriturado em 2012, de 2012 só escriturado em 2013, de 2013 só escriturado em 2014. Ele, contribuinte que tem isso, né, o fiscal, a mesma coisa que está usando na defesa. Então, temos a ponderar que esse fato não influi o nosso levantamento de estoque, uma vez que tomamos como critério a escrituração fiscal digital do contribuinte, nos períodos de 2012 até 31 de dezembro de 2013, janeiro de 2012, 31 de dezembro de 2013. E, obviamente, o contribuinte só deve realizar a escrituração das mercadorias que efetivamente receber em seu estabelecimento e das que efetivamente saem do seu estabelecimento. Foi por aí, aquela questão que está levando em consideração. Em seguida, o contribuinte ingressou com a defesa e pede a impossibilidade de inclusão dos administrados no polo passivo, diz que o levantamento fiscal formulado a partir do confronto das mercadorias registradas no inventário com as registradas nos arquivos magnéticos de entrada e saída não levou em consideração que algumas mercadorias estavam em trânsito no período, em 2011, 2012, em 2012, 2013, 2013, 2014, que foi o foco também do auto de infração que nós discutimos anteriormente. Também alega que a mercadoria vendida que apresentar qualquer tipo de problema é destruída no estabelecimento do cliente da autuada e que, feita a destruição da mercadoria, os clientes emitem nota fiscal de devolução e estas notas de devolução são registradas nos livros fiscais e arquivos magnéticos. Contudo, a mercadoria não é registrada em seu estoque. Nesse sentido, deveria o fisco considerar que estas mercadorias não foram registradas no seu inventário porque não adentraram no estabelecimento. Ou seja, adentraram pelo menos fiscalmente, né, com a nota fiscal de devolução. A impugnante aproveita, com esses dados dela, ela faz uma recomposição do levantamento fiscal, levando em consideração as diferenças apontadas em relação, a título de exemplo, a 2 produtos. Nesse auto aqui, fez 2 produtos. Também no da conselheira Mônica relator, também foram, se eu não me engano, 2 produtos. 2 produtos, como exemplo, sendo que as diferenças são encontradas para todos os produtos objeto do levantamento fiscal. Ele faz para 2 produtos e diz que essas diferenças ocorrem com todos os produtos que estão no levantamento fiscal. Requer a conversão do feito em diligência e realização de perícia para averiguar essas 2 questões, que é o inventário, né, estoque, e as mercadorias que são destruídas. Requer também a recapitulação da multa aplicada, a do 123, 3B, da Lei 12.670, com a alteração da Lei 16.258 de 2017, que é 30% do valor da operação, já falei, para a prevista no artigo 123, 1C, da Lei 12.670 de 96, que a multa é igual ao valor do imposto. Alega o efeito confiscatório da multa aplicada. E apresenta um CD com planilhas que trata acerca dos temas da defesa. Somente esse levantamento que fez e a reconstrução que a empresa fez. O julgamento singular se manifestou pela procedência, alegando que a prova material acostada nos autos é subsistente. Além do que a recorrente ofereceu como elemento de prova para compor-se a acusação da autoridade fiscal, somente uma relação de notas fiscais sem a devida identificação, sem a chave de acesso. Seria muito também disse isso no dela. Além de que todo o procedimento adotado pela impugnante, que são a questão do inventário e a questão da destruição da mercadoria, não encontra respaldo na legislação do ICMS, de forma que nos resta afastar, inclusive, o pedido de perícia. O que eu achei interessante nesse auto de infração, nesse processo que nós estamos julgando, senhores conselheiros, é que até hoje eu não lembro, aliás, pela primeira vez eu me despertou assim, que o julgador anexou ao julgamento dele um CD.
ou seja, o julgador também apresentou um CD resumindo o cálculo da multa, estava lá no CD do fiscal, mas ele fez isso também, anexou um CD ao julgamento. A empresa inconformada ingressa com recurso ordinário, aí no recurso ordinário ela repete as mesmas questões, não vou ler, né, porque são as mesmas questões, né, levantadas na defesa. O livro também é feito da multa confiscatória e pede a realização de perícia. O processo foi submetido ao parecer da assessoria processual tributária e o parecer manifestou o entendimento semelhante, igual ao do julgamento singular, e sugeriu se afastar da perícia e confirmada ou ratificada a decisão condenatória proferida na primeira instância. É isso, senhor presidente. Em síntese, obrigado, doutor William Falcão. Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Senhor presidente dos conselheiros, bem, doutor Jorge, trata-se de levantamento quantitativo de estoque, cujo argumento principal do contribuinte, nesse caso, é muito interessante. Ele diz que trata-se de operação, a diferença que foi identificada, que tratava-se de operações de devolução de mercadoria que não tiveram manifestação eletrônica, que foram recebidas pela impugnante. Acho que me parece que esse é um argumento, talvez o principal argumento da parte, no sentido que vai na mesma linha do argumento utilizado no processo anterior. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, que aquelas mercadorias de devolução, que são aquelas mercadorias que foram perecíveis, ou que sofreram fora do prazo de validade, foram devolvidas, e aí não houve o registro eletrônico dessa devolução na sua escrita. E é exatamente isso que teria provocado a razão principal da diferença. Mas aí, se de fato isso aconteceu, ou seja, se houve a devolução de mercadoria por parte das empresas, dos clientes da autuada, e a autuada não registrou essas notas fiscais, é evidente que a falta de registro acaba provocando mesmo uma omissão. Ou seja, se eu não registro, aí veja como é interessante. Ele não registrou, ele declara que não registrou essas notas fiscais, mas quando a empresa não registra nota fiscal, o que fica caracterizado é a omissão de compras, ou omissão de entradas. E é isso mesmo, se ele não registra. Agora, ele não registrou por quê? Porque essas mercadorias eram perecíveis e estavam estragadas, razão pela qual, bem, esse elemento tinha que estar registrado, tinha que estar formalizado lá no seu registro contábil, no registro, no RUD-FUTO, registro de utilização em termos de ocorrência, tinha que estar registrado, isso tinha que estar formalmente certificado nos registros contábeis, pelo menos da empresa, e não se identifica esse fato. Quer dizer, o procedimento, e aí utiliza a expressão utilizada pelo recorrente, a parametrização que foi utilizada pela empresa no registro das suas operações, completamente equivocada, e que acabou gerando esse prejuízo, se é que foi isso mesmo, e eu até posso imaginar que sim, mas acabou gerando esse prejuízo para a recorrente. Mas os elementos que estão nos autos não possibilitam, por conta até dos argumentos que eu utilizei anteriormente, não possibilitam um juízo de valor favorável à recorrente. Quer dizer, compreende-se, tem lógica os argumentos utilizados pelo recorrente, mas a falta de elementos mais concretos para corroborar a argumentação lógica dela,
da recorrente impede que se chegue a outra conclusão, senão a de que a infração efetivamente ocorreu e que o caso é de procedência da acusação fiscal. Compreendo que pode ter ocorrido, tem lógica a falha na parametrização do sistema e tal, mas há elementos, ainda existem elementos nos autos para corroborar essas afirmações. Até porque a empresa, talvez por falha, também, além da falha da parametrização, ela também não registrava esses eventos ocorridos, né? Não formalizava a ocorrência desses eventos, e aí acaba dificultando uma defesa, e aí eu entendo perfeitamente a dificuldade de fazer uma defesa, porque a empresa não fornece, a recorrente não fornece elementos capazes de afastar a acusação. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende sim que o caso, nessa hipótese também, é de procedência da acusação. Quanto o confisco, a sanção muito gravosa, conforme manifestação da Procuradoria também, aí a questão é de constitucionalidade, e não cabe, até por expressa disposição legal desse Conselho, manifestar sobre a constitucionalidade ou não de uma norma, que é o caso, seria uma norma, essa norma que estabelece a sanção seria confiscatória, haveria um excesso de punição, além daqueles limites que teriam sido apontados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas definir-se a respeito desse efeito confiscatório da sanção aplicada, seria mesmo que declarar a inconstitucionalidade dessa norma, ainda que de forma indireta, e que, portanto, suprimiria do Estado o direito de discutir isso judicialmente. Porque se o próprio Estado diz, não, essa norma é confiscatória mesmo, então não vou aplicá-la. Se o próprio Estado está dizendo isso numa decisão administrativa, como é que ele vai recorrer dessa sua própria decisão administrativa? Então, essa é a razão pela qual a legislação do CONAD estabelece que não cabe, não compete a esse Conselho se manifestar sobre inconstitucionalidade de uma norma legal. No caso, a norma sancionatória prevista na lei do ICMS, na lei 12.670, e as modificações posteriores que lhe foram feitas. Portanto, senhor presidente, a Procuradoria afasta tanto a questão do confisco quanto os argumentos suscitados pela parte e entende que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Jorge Facuri para suas considerações. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela palavra. Dada a similitude aí dos argumentos que foram trazidos na defesa para esses dois casos, em comparação com os dois anteriores que foram julgados, para até evitar a repetição aqui dos meus argumentos, eu reitero o que eu disse há pouco a respeito dos dois casos, porque, basicamente, as explicações a respeito das diferenças da movimentação do estoque são basicamente causadas pelos mesmos motivos, né? Então, eu reitero aqui aquelas explicações e também o pedido novamente aí de diligência ou pela procedência pelo provimento do recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jorge. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional? Senhor presidente, é só aqui o final, o doutor Matheus fazendo as considerações dele, aí falou, mas não efetuou a nota de devolução, aí deu problema, mas sim, doutor Matheus, eu não sei se fui eu que não alcancei, mas o parágrafo diz assim, o contribuinte alega, depois eu faço isso assim, um caso de extravio, problema, destruição de mercadoria, que ele fala. Assim, para que os clientes tenham direito ao ressarcimento acima mencionado, é necessário que destruam a mercadoria avariada na presença da recorrente. Feita a destruição da mercadoria, os clientes, né, da recorrente emitem as notas fiscais de devolução da mercadoria, que é correto. E estas notas fiscais são registradas
nos livros fiscais e arquivos magnéticos da recorrente. Correto. Tal nota fiscal só é utilizada para registrar a operação em questão. Contudo, como a mercadoria é imediatamente destruída pelo seu cliente e não retorna ao estabelecimento da recorrente, a mercadoria não é registrada em seu estoque, ou seja, a recorrente registra nos livros fiscais e arquivo magnético a nota de devolução. Mas como a mercadoria não entra no seu estabelecimento, não é feito seu registro no inventário da recorrente. Então, é isso o argumento que a empresa está dizendo. Ora, é um equívoco da empresa, é um equívoco. Agora, isso não está demonstrado nos autos, está apenas dito que a empresa fez correto, ela recebe a nota de devolução, mas a legislação tem todo o procedimento. Se ela destruir a mercadoria e ela não tomar nenhuma providência para dar baixa naquela mercadoria, isso aqui estou falando da parte de destruída, o que é que vai acontecer num levantamento de estoque? Vai acontecer exatamente isso aí, ou dar uma omissão de entrada ou uma omissão de saídas, que foi o que ocorreu. Agora, dizer que o que a empresa está trazendo como fundamento foi o que efetivamente ocorreu, só está dizendo isso em palavras, não tem nenhum assim, argumento maior, que está aqui a nota, e essa nota, está aqui o inventário, o estoque era feito diariamente, para saber quanto é que eu tinha de estoque de leite tal, leite A, leite B, leite C, aí essa nota aqui não baixou no estoque, e outra coisa, o inventário aí é anual, né? Se eu cometesse esse erro lá no começo de janeiro, fevereiro, eu poderia ter corrigido, e isso daí eu não estou vendo como erro, eu estou vendo como isso que ele está dizendo aí, um descumprimento da obrigação, mas eu não estou vendo que foi efetivamente isso que ocorreu. Não trouxe elementos para a gente... Pelo contrário, o julgador disse, no tocante à questão do... todo o procedimento que ia ter feito, que não viu, a parte não comprovou, que fez aquelas baixas de estoque, tornou o crédito das normais, quando ela dá uma baixa, não traz nada disso, porque se trouxesse isso, alguma coisa dessa forma, lógico que a gente ia mandar averiguar, não trouxe. E quanto à questão do inventário, aí sim, o próprio advogado já mostrou que hoje ela talvez corrigiu, sai no inventário lá e se a mercadoria tem entrado aqui, já entra no inventário daqui. Só não foi possível fazer isso, mas, talvez as últimas, no final de dezembro, no inventário teu, mas só não entrou, foi a mercadoria como entrada no estabelecimento registrado em nota. O argumento para a gente mandar averiguar isso, eu gosto, sabe que eu gosto de investigar, de averiguar, eu tenho essa falha de ir ao detalhe para ver essa questão, mas tinha que trazer alguma coisa para mostrar que aquilo ocorreu, e aqui não tem, está só na retórica, está só escrito aqui, é isso. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro está inscrito, quer se manifestar sobre os processos que guardam semelhança, com os dois processos que foram julgados anteriormente? Não tendo nenhuma manifestação, doutor William, é um pedido formal da parte de realização de perícia, como é que o senhor vota? Seu microfone está desligado. Eu não li aqui que o contribuinte... Eu fiz assim, eu não vou repetir o que está no recurso, por conta que o que está no recurso é repetição, está semelhante à defesa. Mas agora eu lembrei, certo? Está aqui no recurso, o contribuinte, ele pede improcedência da responsabilidade tributária solidária dos sócios administradores, e que houve ausência de fundamentação do julgamento singular. Ele está dizendo isso. Cabe ao senhor, doutor William. Certo. Aí o que é que eu quero dizer? Que o julgador singular fundamentou, sim, porque estou sendo muitos artigos, o julgador singular diz claramente que o polo passivo é da pessoa jurídica, Os sócios estão na informação complementar apenas para efeito de, se não conseguir localizar aquela pessoa jurídica, aí procura o sócio, mas não, eles não estão aí no polo passivo da relação. Quem está no polo passivo é a pessoa jurídica. Ademais, a responsabilidade do sócio não é avaliada por nós, julgadores administrativos, não é.
essa responsabilidade é numa execução, se for o caso, na hipótese de uma execução. Aí é que vai analisar qual sócio que responde por aquela infração, porque nem todos, né, em tese, respondem. O julgador traçou, disse dessa forma. Eu não vou ler, mas foi nessa forma que disse. Então, está fundamentada a questão que pede para retirar o sócio do polo passivo. Não tem como retirar, porque eles sequer estão no polo passivo. Com relação à perícia, doutor William? Com relação à perícia também, senhor presidente, da forma que foi debatido no ato anterior, eu sou contra a realização da perícia, por conta até que o julgamento singular trouxe detalhes, e, né, talvez não fosse repetitivo na perícia, está trazendo esses detalhes. E os argumentos do contribuinte não tem um suporte que a gente possa dizer assim, realmente aconteceu isso aqui. Não tem esse suporte para causar essa dúvida mínima. Então, eu sou contrário à perícia. E o efeito confiscatório da multa, a alteração da multa, pede também a alteração o efeito confiscatório da multa, né, o Matheus já fundamentou aí, nós não temos essa competência para dizer que essa multa é confiscatória, porque a multa está na lei e podemos dizer que é incondicional esse artigo da lei. E com relação ao mérito, doutor William, aproveitar o ensejo já, colher seu... Com relação ao mérito, senhor presidente, eu concordo com a decisão singular, manifesto pela decisão singular, e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, e pela aplicação da penalidade, porque o contribuinte também pede a alteração da penalidade do 123.1c, e a penalidade própria para esse caso de omissão e saída está na 123.3b, item 1, da Lei 2.670/96. De acordo com o julgamento singular, não é isso, doutor? Exato. Senhores, eu indago, algum conselheiro vota em sentido contrário, considerando aí a preliminar de perícia, exclusão do sócio, multa confiscatória e, no mérito, a procedência do feito. Algum voto em sentido contrário? Senhor presidente, permita a ordem, não é um voto em sentido contrário, mas apenas que fique claro ao advogado da parte, porque nessa questão da corresponsabilidade a gente já vai direto, mas que fique claro a ele que o nome dos sócios não serão inscritos em dívida ativa. Já é, inclusive, uma determinação da Procuradoria nesse sentido. Eles estão indicados ali apenas como sócios, apenas para ficar claro a parte, que dá a entender que a gente não está julgando a responsabilidade, não. A gente entende que eles não estão como corresponsáveis, e eles não serão inscritos em dívida ativa. Né? Apenas isso. Obrigado, doutor Pierre, pela lembrança, e solicito aos senhores relatores, julgadores, que constem, né, na própria resolução, destacando esses pontos que foram agora observados, também mencionados pela Procuradoria. Algum voto em sentido contrário, então percebo que a decisão unânime, então conheço a decisão, né, de conhecer do recurso, negar provimento, afastar a preliminar de perícia, e no mérito a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, e também manifestação da douta Procuradoria. Agradecemos aqui a participação do Dr. Jorge Facuri e guardamos o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores. Tenha uma boa continuidade de sessão. Até logo. Obrigado. Mais obrigado. Bom dia. Hoje não tivemos intervalo, até porque a matéria é semelhança, tem uma certa semelhança. Assuntos gerais, algum conselheiro quer manifestar, algum assunto a ser tratado? Não havendo nenhum assunto a ser tratado, convoco já os senhores para a realização da nossa sessão de amanhã. Vou fazer aqui a leitura, né, da 13ª sessão virtual ordinária, do dia 12 de março de 2021. Amanhã nós teremos 3 processos da Companhia Energética do Ceará, Coelce, da relatoria do doutor Saulo, os 2 primeiros processos da pauta, a relatoria do doutor Saulo Gonçalves Santos e o processo também da relatoria do doutor Pedro Jorge. A indicação aqui do doutor Ayrton Chibines de Albuquerque Júnior como o advogado da parte. E o último processo também da relatoria do doutor Pedro Jorge,
José Augusto de Freitas e célula de julgamento de primeira instância são os recorrentes. Então, essa é a nossa pauta para amanhã. Desejando um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.